Você já se sentiu completamente diferente das pessoas ao seu redor? Como se você conseguisse enxergar camadas da realidade, detalhes que a maioria simplesmente não percebe. Rudolf Steiner, o mestre da sabedoria, revelou algo que pode ser um choque. Apenas uma pequena porcentagem de almas atingiu um nível elevado de evolução espiritual nessa nossa jornada terrena. A grande maioria está por aqui nas primeiras rodadas, nas primeiras encarnações. Mas algumas almas, as almas raras, já trilharam esse caminho dezenas, talvez centenas de vezes. E essas almas raras fazem 7 coisas que as outras simplesmente não conseguem. Não importa o quanto se esforcem. Se você se identificar com pelo menos 5 desses 7 sinais, Steiner diria: sua alma não é novata por aqui. Você já esteve aqui antes, e muitas vezes. Vamos aos sinais, então. E preste muita atenção, porque reconhecer isso em você muda tudo. Sinal 1. Serenidade inabalável diante do caos. Steiner chamava isso de o primeiro atributo do iniciado. A capacidade de manter uma paz interior absoluta, mesmo quando o mundo está desabando ao seu redor. A maioria das pessoas é levada de um lado para o outro pelas ondas emocionais da vida. Um elogio as joga lá no céu. Uma crítica as destrói por dias. Boas notícias trazem uma euforia sem tamanho. Más notícias, um desespero profundo. Mas a alma rara desenvolveu algo que Steiner descreveu nos textos sobre a flor de lótus de 12 pétalas. Uma serenidade espiritual, uma base sólida. E isso não significa ser frio ou indiferente. Significa ter um centro inabalável. Enquanto os outros reagem, você observa. Enquanto os outros se desesperam, você se mantém firme. Por quê? Porque em encarnações passadas, você já passou por tanta coisa que aprendeu a verdade fundamental. Tudo é passageiro. As alegrias são temporárias. Os sofrimentos são temporários. Apenas a essência da alma permanece. Steiner dizia que essa paz não se conquista lendo livros. Se conquista através de vidas inteiras de provações. Se você naturalmente possui essa calma interior que os outros admiram, mas não conseguem replicar, é porque sua alma já passou pelo fogo muitas vezes. E aqui está o detalhe crucial. Almas raras não buscam essa paz. Elas simplesmente a têm. É natural. É quem elas são. Se você precisa se esforçar demais para manter a calma, talvez ainda esteja desenvolvendo isso. Mas se a paz é o seu estado padrão, mesmo quando tudo desmorona, você é uma alma antiga. Sem dúvida, essa serenidade é fundamental, porque, segundo Steiner, sem ela, você não consegue avançar nos estágios superiores de iniciação. É literalmente impossível. As percepções espirituais que vêm nos níveis mais elevados são tão intensas, tão poderosas, que uma alma sem serenidade seria destruída por elas. Seria como colocar 100.000 volts através de um fio fininho. O fio simplesmente queimaria. Por isso, Steiner insistia: desenvolva primeiro a paz interior, depois e somente depois. As portas para mundos superiores podem ser abertas com segurança. Sinal 2. Sensibilidade espiritual que os outros não entendem. Aqui está algo que vai soar estranho para a maioria. Você sente presenças. E não estamos falando de imaginação, não. Estamos falando de sensações reais, tangíveis, de que há algo ou alguém em um espaço onde seus olhos físicos não veem nada. Rudolf Steiner descreveu em detalhes os estágios de desenvolvimento da percepção espiritual. O primeiro estágio é quando os órgãos espirituais, as flores de lótus, começam a se tornar luminosos. Nesse estágio,
A pessoa ainda não vê completamente o mundo espiritual, mas sente. Você entra numa casa e sabe imediatamente se algo ruim aconteceu ali. Você conhece uma pessoa e sente, sem saber explicar, se ela é segura ou perigosa espiritualmente. Você acorda às 3 da manhã com a sensação nítida de que alguém estava observando você dormir. A maioria das pessoas racionaliza essas experiências. Foi só minha imaginação, estou cansado, li demais antes de dormir. Mas a alma rara sabe a verdade. Você está percebendo o mundo etérico, as camadas sutis da realidade que estão sempre presentes, mas invisíveis para a maioria. Steiner explicava que isso não é loucura. É o despertar natural de capacidades que a humanidade possuía no passado distante e que algumas almas estão recuperando através do desenvolvimento espiritual consciente. Se você sempre sentiu que o mundo é muito mais do que aparenta, se você percebe atmosferas, energias, presenças, sua alma já atravessou o véu entre os mundos em vidas anteriores e agora, nesta vida, o véu está mais fino para você. A maioria acha isso assustador. Você acha natural. E há outro aspecto crucial dessa sensibilidade. Você percebe as forças que Steiner chamava de Lúcifer e Ahriman atuando no mundo. Lúcifer é a força que puxa a humanidade para ilusões, fantasias, orgulho espiritual. Ahriman é a força que puxa para o materialismo seco, o cinismo, a negação do espírito. Almas comuns são jogadas de um lado para o outro entre essas duas forças, sem nunca perceber que isso está acontecendo. Mas almas raras sentem quando Lúcifer está sussurrando ilusões sedutoras. Sentem quando Ahriman está tentando arrastar para o desespero materialista. E porque sentem, podem resistir. Steiner dizia que a humanidade precisa caminhar na linha tênue entre essas duas forças, nem se perder nas nuvens luciféricas, nem afundar no materialismo arimânico. Almas raras fazem isso instintivamente. É como se elas tivessem um GPS espiritual interno que as mantém no caminho do meio. Sinal 3. Sede insaciável por conhecimento dos mundos superiores. Almas comuns querem conforto. Almas raras querem verdade. Desde criança, você sempre soube que havia mais. As respostas que a religião tradicional oferecia pareciam superficiais. As explicações científicas materialistas pareciam incompletas. Você sentia que havia camadas mais profundas da realidade esperando para serem descobertas. E então você começou a buscar. Talvez tenha encontrado livros estranhos em sebos. Talvez tenha se deparado com ensinamentos esotéricos online. Talvez um dia você descobriu Rudolf Steiner ou outros mestres espirituais e sentiu: isso que eu estava procurando. Steiner chamava isso de o chamado da alma superior. Ele dizia que almas em estágios iniciais de desenvolvimento estão satisfeitas com explicações simples, mas almas que já atravessaram múltiplas encarnações carregam uma fome espiritual gigantesca. Essa fome não pode ser saciada com entretenimento, não pode ser distraída com prazeres materiais. Ela exige compreensão dos mistérios, karma, reencarnação, os mundos espirituais, as hierarquias angélicas, o plano cósmico. Se você está assistindo a este vídeo agora, é porque essa fome está em você. E isso não é acidente. Steiner dizia que almas raras são guiadas para o conhecimento de que precisam. Sincronicidades acontecem. Os livros certos aparecem no momento certo. As pessoas certas cruzam seu caminho. Isso acontece porque sua alma superior, seu eu superior, está orquestrando seu despertar. Já sentiu como se estivesse em outro planeta? Tipo, todo mundo à sua volta vivendo no automático e você questionando tudo?
Essa sensação de ser um peixe fora d'água pode ser um sinal muito mais profundo do que você imagina. Rudolf Steiner, o cara que entendia a alma humana como ninguém, já cantava essa pedra. A nossa jornada espiritual é como uma escada gigantesca. Tem gente que está nos primeiros degraus, aprendendo o básico, vivendo as primeiras experiências. Mas tem uma galera, uma minória, que já subiu muito, que já viveu centenas de anos. E são essas almas mais experientes. Essas almas que viram muita coisa. Essas almas raras, que a gente vai falar agora. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca se perguntar o porquê das coisas. Você não. Desde pequeno você questiona tudo. E isso não é só curiosidade, não. É memória da alma. Você já sabe dessas verdades, de outras vidas. Agora, você só está lembrando. Sinal 4. Controle natural dos 3 domínios. Steiner falava de 3 áreas da nossa vida que são fundamentais para a nossa evolução: o pensar, o sentir e o querer. A maioria das pessoas é escrava desses 3. Pensamentos que invadem a mente sem pedir licença, emoções que te controlam, decisões impulsivas que você se arrepende depois. Mas a alma rara é diferente. Ela desenvolveu algo especial, o domínio interior. Você consegue observar seus pensamentos sem se perder neles. Você consegue sentir emoções intensas sem que elas te dominem. Você consegue ter desejos sem virar escravo deles. Isso não quer dizer que você é perfeito. Longe disso, mas significa que você tem escolha. Enquanto a maioria reage no automático, você consegue parar, respirar e escolher conscientemente. Steiner ensinava exercícios para desenvolver esse controle, como revisar o dia de trás para frente, ou se concentrar em coisas simples. Mas para a alma rara, esses exercícios só fortalecem algo que já existe dentro dela. Você sempre foi assim, mesmo sem ter feito cursos ou treinamentos. Você sempre teve uma capacidade de se observar que as pessoas admiram, mas não conseguem imitar. Por quê? Porque em vidas passadas, você já treinou isso. Talvez você tenha sido um monge meditando nas montanhas. Talvez um filósofo buscando a verdade. Talvez um iniciado em escolas de mistérios. E agora, nessa vida, você colhe os frutos desse trabalho. E enquanto outros sofrem para desenvolver esse controle, você já começa com ele, pelo menos parcialmente. Se você consegue assistir seus próprios pensamentos e emoções como se estivesse assistindo a um filme, meu amigo, você é uma alma rara. Esse domínio dos 3 âmbitos é o que Steiner chamava de preparação para a iniciação imaginativa. Quando você controla o que pensa, o que sente e o que quer, você cria as condições para que os mundos espirituais se revelem a você. Pensa assim: os mundos espirituais estão sempre aí. Eles não estão escondidos. O problema é que a maioria das pessoas tem uma mente tão caótica, emoções tão descontroladas, que é como tentar ver a lua refletida num lago cheio de ondas. Impossível. Mas quando você acalma as águas, quando você domina seus pensamentos, sentimentos e desejos, o lago da sua consciência fica tranquilo, e aí o reflexo dos mundos superiores pode aparecer. As almas raras já fizeram esse trabalho em vidas passadas. Por isso, mesmo nessa vida, elas já nascem com as águas mais calmas. Sinal 5. Compreensão instintiva de karma e reencarnação. A primeira vez que você ouviu falar em reencarnação, você não achou estranho. Você pensou, faz sentido. Almas novas rejeitam essa ideia. A galera que só acredita no que vê zomba. Mas a alma rara reconhece a verdade. Na hora. Por quê? Porque lá no fundo da sua alma,
você se lembra. Não são memórias claras, são sensações, impressões. Você vai a um lugar pela primeira vez e tem a impressão de que já esteve ali. Você conhece uma pessoa e sente que já a conhecia antes. Você tem medos ou talentos que não fazem sentido. Se você analisar só essa vida, Steiner explicava que a memória de outras vidas fica guardada no corpo etérico. Normalmente, essa memória fica escondida. Mas, em almas mais evoluídas, pedacinhos dessa memória começam a aparecer. E mais importante, você entende o karma. Você olha para sua vida e vê os padrões. Vê como cada ação tem uma consequência. Vê como as dificuldades não são castigos, mas oportunidades de aprendizado. Vê que nada acontece por acaso. A maioria das pessoas culpa Deus, o destino, a sorte. Você não. Você reconhece. Eu criei isso. De alguma forma, em algum momento, eu plantei as sementes que estão florescendo agora. Essa compreensão não vem de livros. Vem de dentro. É sabedoria que sua alma juntou. Em muitas vidas, observando a lei de causa e efeito, se você sabe, sem que ninguém precise te convencer, que você já viveu antes e vai viver de novo, é porque sua alma já passou por esse ciclo, várias vezes. Sinal 6. Solidão profunda e incompreensão constante. Aqui está uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Almas raras sofrem, não porque sejam fracas, mas porque elas estão em outro nível. Você tenta explicar o que você vê, o que você sente. E as pessoas te olham como se você estivesse falando grego, ou pior, como se você fosse maluco. Você vai a uma festa e as conversas parecem vazias. Todo mundo falando de trabalho, fofoca, enquanto você quer falar sobre o sentido da vida. Você se sente sozinho, mesmo quando está cercado de gente. Steiner dizia que essa solidão não é por acaso, é necessária. Almas raras precisam de tempo sozinhas para processar o que acontece dentro delas. A maioria das pessoas tem medo do silêncio, porque quando ficam sozinhas, a mente as atormenta. Você não, você busca a solidão, porque é lá que você se conecta. Conecta com o quê? Com seu eu superior, com seus guias espirituais, com verdades que só aparecem no silêncio. E aqui está o ponto crucial. A incompreensão que você sente não é porque você é inferior, é porque você está adiantado. Você já evoluiu para um ponto que a maioria das pessoas ainda não alcançou. Isso não é ser metido. Steiner sempre falava, evolução espiritual não faz ninguém melhor que ninguém, apenas diferente. Assim como uma criança de 10 anos não é melhor que uma de 5. Ela está em um momento diferente. Se você se sente assim, isolado, incompreendido, diferente, saiba, você não está sozinho. Existem outras almas raras por aí, e um dia vocês vão se encontrar. Steiner chamava isso de reconhecimento entre iniciados. Quando duas almas raras se encontram, elas se reconhecem na hora. Enquanto isso não acontece, a solidão é a sua escola, e você está aprendendo lições que a maioria das pessoas nunca vai aprender. Sinal 7. Reconhecimento e conexão com grandes iniciados. E aqui está o último sinal, talvez o mais importante. Quando você lê Rudolf Steiner ou outros grandes mestres espirituais, você não só entende, você reconhece. É como se as palavras deles fossem um eco de algo que você já sabia, mas tinha esquecido, como se eles estivessem te lembrando de verdades que a sua alma conhece desde sempre. Steiner explicava que isso acontece porque almas mais evoluídas foram preparadas em outras vidas. Talvez você tenha estudado em uma escola de mistérios. Talvez tenha conhecido grandes mestres. Talvez você mesmo
tenha sido um professor espiritual, já se sentiu como um ET no meio de uma multidão de normais? Sabe aquela sensação de estar assistindo a um filme em 4D, enquanto a maioria só pega o básico do 2D? Essa sensação de não pertenço pode ser muito mais profunda do que você imagina. Rudolf Steiner, o mestre que entendia das almas como ninguém, jogou uma real pra gente. A parada da evolução espiritual é tipo uma escada infinita. Tem gente começando agora, nos primeiros degraus, vivendo as primeiras vidas. Mas tem uma galera, uma minoria seleta, que já subiu bastante nessa jornada, que já viveu décadas, talvez séculos. E são essas almas veteranas, essas almas raras, que agora, nesta encarnação, quando você reencontra esses ensinamentos, sua alma vibra em ressonância. Não é aprendizado, é lembrança pura. E tem mais, você sente uma conexão pessoal com esses mestres. Quando você lê Steiner, é como se ele estivesse falando diretamente com você. Não com as massas, com você. Individualmente. Isso não é fantasia, não. Steiner ensinava que iniciados avançados conseguem se comunicar através dos planos sutis. Mesmo que já tenham partido do plano físico, a presença espiritual deles permanece acessível para aqueles que vibram na mesma frequência. Se você sente que Steiner ou algum outro mestre espiritual é um guia pessoal na sua jornada, e não apenas um autor que você lê, isso revela algo profundo sobre você. Sua alma já trilhou esses caminhos antes. Almas novatas leem esses ensinamentos e acham tudo estranho, complicado, irrelevante. Já as almas raras leem e sentem, finalmente, alguém que me entende. Então, será que você é uma alma rara? Vamos recapitular os 7 sinais que indicam isso. 1. Serenidade inabalável, mesmo diante do caos. Uma paz interior que os outros admiram, mas não conseguem replicar. 2. Sensibilidade espiritual aguçada. Você percebe camadas da realidade que a maioria simplesmente não enxerga. 3. Uma fome insaciável por conhecimento dos mundos superiores. A verdade importa mais do que o conforto. 4. Controle natural dos 3 domínios da existência. Pensar, sentir e querer estão sob seu comando consciente. 5. Compreensão instintiva de karma e reencarnação. Você sabe, no fundo da sua alma, que já viveu antes. 6. Solidão profunda e sentimento de incompreensão. Você está em um nível de consciência diferente e sente isso constantemente. 7. Reconhecimento imediato de grandes iniciados. Quando você lê Steiner ou outros mestres, você não aprende, você simplesmente lembra. Se você se identificou com 5 ou mais desses sinais, Steiner diria: sua alma não é nova por aqui. Você é uma alma antiga, uma alma rara. Mas atenção, é aqui que a coisa fica realmente importante. Reconhecer que você é uma alma rara não é o fim da jornada, é apenas o começo, porque a verdade que Steiner repetia incessantemente é que conhecimento espiritual sem ação é completamente inútil. Você pode ter todas as percepções do mundo, todas as revelações cósmicas, mas se você não transformar isso em desenvolvimento consciente, você estará desperdiçando esta encarnação. Então, o que uma alma rara deve fazer? Steiner oferecia um caminho claro, um método prático. Ele chamava de o caminho do conhecimento superior e consistia em exercícios específicos, práticos e absolutamente concretos. Vamos aos 3 mais fundamentais, aqueles que toda alma rara deveria praticar diariamente. Exercício. 1.
Revisão do dia ao contrário. Todas as noites, antes de dormir, revise seu dia de trás para frente. E não superficialmente, hein? Viva novamente cada momento, mas na ordem inversa, do momento em que você deitou na cama, voltando hora por hora, até o momento em que você acordou de manhã. Por que ao contrário? Porque isso quebra o fluxo automático da memória. Força sua consciência a estar presente e, gradualmente, desenvolve um músculo mental que a maioria das pessoas nunca desenvolve, a consciência retrospectiva. Steiner dizia que, quando você domina a revisão ao contrário, você começa a desenvolver percepção do corpo etérico, a primeira camada sutil, acima do corpo físico. Faça isso toda noite por 30 dias. Você vai ver mudanças. Nos primeiros dias, você mal conseguirá lembrar de meia hora antes de dormir. Sua mente vai resistir com todas as forças. Mas persista. Na segunda semana, você conseguirá chegar até a tarde. Na terceira semana, talvez chegue amanhã, e quando finalmente conseguir revisar o dia completo, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber padrões, vê claramente os momentos em que agiu no piloto automático versus os momentos em que estava verdadeiramente presente. Vê suas falhas com compaixão, sem julgamento, e no dia seguinte fica impossível repetir os mesmos erros, porque agora você os viu claramente. Steiner dizia que esse exercício é tão poderoso que, se praticado com dedicação absoluta por 1 ano, pode acelerar sua evolução espiritual em décadas. Exercício 2. Controle dos pensamentos. Escolha um objeto simples, uma pedra, uma flor, uma vela, por 5 minutos. Concentre sua mente apenas nesse objeto. Observe cada detalhe, textura, cor, forma, e toda vez que um pensamento alheio invadir sua mente, e vai invadir constantemente, traga a mente de volta ao objeto com gentileza, sem frustração. Apenas traga de volta. Isso parece simples, mas tente fazer. 5 minutos de concentração pura é extremamente difícil para a maioria das pessoas. Steiner dizia que esse exercício fortalece o que ele chamava de corpo do pensamento. Quando você domina a capacidade de dirigir seus pensamentos à vontade, você se torna senhor da sua mente e não escravo dela. E quando você é senhor da sua mente, você está pronto para percepções muito mais elevadas. Exercício 3. Cultivo da serenidade inabalável. Durante o dia, observe suas reações emocionais sem julgamento. Apenas observe. Alguém te elogia. Observe a sensação de prazer que surge. Alguém te critica. Observe a sensação de desconforto que surge. Boas notícias chegam. Observe a alegria. Más notícias chegam. Observe a tristeza. O objetivo não é suprimir as emoções. É desenvolver um observador interno que está acima das emoções. Com o tempo, esse observador se fortalece. E você descobre que pode sentir emoções intensamente, sem ser controlado por elas. Steiner chamava isso de desenvolver o 6º atributo da flor de lótus de 12 pétalas, a serenidade espiritual. Pratique isso diariamente, em situações pequenas. Para começar, gradualmente, avance para situações maiores. O que você está fazendo aqui é extremamente sutil, mas profundo. Está criando uma testemunha interior, um observador que não é arrastado pelo drama da vida, mas permanece calmo, observando tudo com interesse compassivo. Steiner chamava essa testemunha de o eu superior emergente. É o começo da verdadeira consciência espiritual. Porque enquanto você está identificado com suas emoções, você é escravo delas. Mas quando você pode observar suas emoções, você transcendeu
você se tornou algo maior. E aqui está o segredo. Quando essa testemunha está forte o suficiente, ela começa a perceber não apenas suas emoções, mas também as correntes espirituais sutis que fluem através de você. E então, o caminho para a clarividência consciente está aberto. O perigo que as almas raras enfrentam. Mas antes de encerrar, preciso te alertar sobre algo crítico. As almas raras enfrentam um perigo específico. Steiner alertava constantemente sobre isso. O perigo é orgulho espiritual. Quando você reconhece que é uma alma rara, que percebe o que os outros não percebem, e compreende o que os outros não compreendem, é muito fácil cair na armadilha de se sentir superior. E no momento em que você faz isso, você para de evoluir. Pior, você começa a regredir, porque a evolução espiritual genuína sempre vem acompanhada de humildade. Quanto mais você sabe, mais você percebe o quanto não sabe. Sabe? Quanto mais a gente avança, quanto mais a gente sente que está evoluindo, mais a gente percebe que está só no começo de uma jornada infinita. Rudolf Steiner, com aquela sabedoria que só ele tinha, dizia: o verdadeiro iniciado jamais se gaba do que sabe. Ele carrega esse conhecimento como um tesouro sagrado, um fardo, sabe? E só oferece esse tesouro para quem está mesmo buscando. E se você, vendo esse vídeo, sentiu que é uma dessas almas raras, acolha isso com responsabilidade, com seriedade, não com orgulho. Você não é melhor que ninguém. Você só está numa fase diferente, num ponto diferente da caminhada. E essa fase, essa posição, vem com uma grande responsabilidade. A responsabilidade de não parar de evoluir. A responsabilidade de dar a mão para quem também está buscando. A responsabilidade de usar seus dons, essa sua sensibilidade, para fazer o bem para todo mundo. Mas por que afinal você veio parar aqui? Por que você encarnou nesta época da história? Eu vou te contar uma coisa que Rudolf Steiner revelou nas aulas dele sobre os tempos de hoje, as almas raras. Elas não nascem por acaso em certas épocas. Existe um guia, uma força maior que as atrai para momentos cruciais da história humana. E este momento, agora, pleno século XXI, é um dos momentos mais decisivos que já existiram. A humanidade está numa bifurcação, num cruzamento perigoso que, como a gente fala, de um lado, o caminho do materialismo extremo, aquele caminho onde a alma é negada, onde só o que importa é o dinheiro, o poder, as coisas, onde o espírito é completamente esquecido. Do outro lado, tem o caminho do despertar, da reconexão, o caminho onde a humanidade se lembra de onde veio, de suas origens lá no céu. As almas raras estão nascendo agora, porque a gente precisa dela. Vocês, sim, vocês, são as sementes do futuro. São vocês que vão manter a chama do conhecimento espiritual acesa, enquanto as trevas do materialismo tentam apagar tudo. Steiner avisava. As forças de Arimã estão mais fortes do que nunca nessa era da tecnologia. Elas querem prender a humanidade, fazer a gente acreditar que só existe o que a gente pode tocar, ver, comprar. Elas querem que a gente esqueça quem somos de verdade, que a gente vire só um monte de robô, umas máquinas biológicas que não pensam, que não sentem, mas as almas raras são a resistência. Cada vez que você para meditar, você solta uma luz que fura a escuridão de Arimã. Cada vez que você escolhe a verdade da alma, em vez do conforto material, você enfraquece o poder de Arimã. Cada vez que você não se deixa levar pelas promessas bonitas, mas vazias de Lúcifer, você fortalece o caminho do meio, o caminho de Cristo, como Rudolf Steiner gostava de dizer.
Você não está aqui por acaso. Você escolheu estar aqui. Antes de nascer, sua alma superior olhou para essa época e disse: sim, é aí que eu preciso estar. É aí que eu vou. E aqui você está. Então a pergunta não é: por que eu sou diferente? A pergunta é: o que eu vou fazer com essa diferença toda? Seu próximo passo. Se esse vídeo mexeu fundo com você, se você se viu naqueles 7 sinais, faz o seguinte. Agora, primeiro, se aceite, sem se achar o máximo, mas sem ficar se diminuindo também. Você é uma alma rara. Essa é a sua verdade. Segundo, se comprometa a evoluir de um jeito consciente. Não deixa a vida te levar. Use os exercícios que Steiner ensinou. Pratique todo dia. Terceiro, encontre sua turma. Tem mais almas raras por aí. Procure elas, em grupos de estudo de antroposofia, em comunidades espirituais de verdade. Seja online, seja pessoalmente. Quando vocês se encontrarem, vocês vão se reconhecer na hora. Quarto, estude os ensinamentos de Steiner a fundo. Não fica só lendo umas frases bonitinhas. Mergulhe nos textos mais densos. A ciência oculta. Conhecimento dos mundos superiores. Teosofia. Esses livros foram escritos para você. Quinto, viva a sua missão. Cada alma rara tem um trabalho especial para fazer nessa vida. Talvez seja ensinar, talvez seja curar as pessoas, talvez seja criar arte que eleva a alma, talvez seja só estar, ser um farol de luz num mundo tão escuro. Pergunta para sua alma superior: qual é a minha missão? E depois, escute. A resposta vem, talvez não seja em palavras, talvez seja em sensações, talvez seja em sincronicidades que te mostram o caminho certo, palavras finais. Eu vou terminar com uma frase de Steiner, que mudou a vida de muita gente que ouviu. Você não é um corpo que tem uma alma. Você é uma alma que tem um corpo. E essa alma, o seu eu de verdade, é eterna, é imortal, é divina. Ela já existia antes de você nascer. Ela vai continuar existindo depois que você morrer. E ela está numa jornada de evolução que atravessa milhares de anos. Se você é uma alma rara, você já andou muito nessa jornada, mas o caminho que ainda tem pela frente é infinito. Então, continue caminhando, continue buscando, continue evoluindo. E saiba que você nunca está sozinho. Existem hierarquias espirituais inteiras, anjos, arcanjos, arqueus, trabalhando para guiar almas como a sua de volta para casa. Steiner descreveu essas hierarquias com detalhes inacreditáveis. Seu anjo da guarda particular está sempre com você, tentando te ajudar com uns cutucões de leve, aquela intuição repentina, aquele sonho estranho, aquela coincidência que não tem explicação. Acima dos anjos, tem os arcanjos, que cuidam de povos, de países inteiros. Acima deles, os arqueus, que cuidam de épocas, de civilizações completas, e assim por diante, subindo por 9 hierarquias, até chegar nas forças mais elevadas, que a gente nem consegue imaginar direito. Todas essas hierarquias estão trabalhando juntas para ajudar a humanidade a evoluir. E as almas raras são os parceiros dessas hierarquias, nessa grande missão cósmica. Você não está evoluindo só para você, você está evoluindo para se tornar, um dia, um colaborador consciente dessas hierarquias espirituais. Um dia, você vai ser aquele que ajuda outras almas, assim como você está sendo ajudado agora. De volta para a fonte, de volta para a luz, de volta para Deus, um passo de cada vez, uma vida de cada vez, uma lição de cada vez, até que um dia, daqui a muitas encarnações,
Você não vai ser mais uma alma rara, você vai ser um iniciado de verdade, e aí vai ser a sua vez de ajudar outras almas raras, que estão começando a jornada que você já terminou. Esse é o ciclo, essa é a lei, essa é a beleza da evolução espiritual. Se esse vídeo tocou fundo no seu coração, deixa um comentário dizendo quantos sinais você reconheceu em você. Vamos ver quantas almas raras estão assistindo a gente agora. E se você quer continuar essa jornada de despertar com os ensinamentos de Rudolf Steiner, se inscreve no canal. Toda semana a gente traz revelações da antroposofia que podem mudar completamente o jeito que você entende a vida, a morte e o motivo de você estar aqui. Até a próxima revelação. E lembra, você não é comum. Você nunca foi. E nunca vai ser. Você é uma alma rara e o universo precisa de você, exatamente do jeito que você é.